Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de um benefício aqui que tem muita gente que tem dúvida, tá? Do auxílio acidente, o que é, quando você pode receber, quem tem direito, quem não tem direito, valores. Nós vamos trazer tudo, tirar todas as dúvidas mesmo nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo completo para você aí que não sabe, às vezes, que tem direito, que está perdendo dinheiro, né? Exatamente por não ter esse conhecimento. A partir de agora, quando você assistir esse vídeo, você vai ter a solução definitiva e saber se você pode ou não receber esse benefício, tá? É possível você, por exemplo, vamos começar aqui, né? Receber uma indenização da empresa, mesmo você recebendo um auxílio acidentário. Será que isso é possível? Bom, o argumento do INSS, né, para que o benefício de auxílio acidente não fosse concedido, estava calçado no laudo pericial em que o perito esclareceu, por exemplo, que a redução da capacidade laboral do segurado era de apenas 15%. O segurado passou lá na perícia, né, e ele tinha uma incapacidade, mas o perito disse que era só 15% e que essa incapacidade não impedia esse segurado de exercer todas as suas atividades habituais, né, que antes, né, da sequela era consolidada e ele exercia normalmente. As ponderações do INSS não têm embasamento legal, tá? Uma vez que a lei não exige qualquer grau de incapacidade, bem como não exige que a incapacidade parcial impeça, né, o segurado de retornar a exercer a mesma atividade que exercia antes da consolidação das sequelas. Em alguns casos, o médico perito ele pode contestar, por exemplo, o atestado médico emitido aí no caso por um médico particular, né? Isso pode acontecer se o médico perito tiver dúvidas sobre a precisão ou a validade desse atestado médico emitido por outro médico. No entanto, é importante lembrar que o médico perito deve fundamentar claramente os motivos que levaram à invalidação, tá? Nesse caso, quando ele indefere, por exemplo, um pedido do auxílio acidente, ele tem que descrever o porquê, né? Dar o motivo, é o que nós sempre falamos, é importante você saber a causa do indeferimento, tá? Esse cenário é importante, né, para que você, paciente, tenha um médico, um técnico ao seu lado para defender e garantir os seus direitos, né? Um médico assistente é aquele profissional da saúde que é especialmente treinado e qualificado para realizar avaliações em casos legais, né, como acidentes de trabalho, doenças profissionais e outras questões médicas que possam ser relevantes para um processo judicial, tá? Muito importante. É aquele caso de você ter um médico que está acompanhando o seu caso, né? Mesmo um médico particular, ele já vem lá desde o início da sequela, tá vendo o agravamento, tá vendo o aumento da lesão, ou vendo que a lesão ela reduziu a sua capacidade, pode tentar um tratamento para tentar normalizar. É um acompanhamento profissional, tá? O benefício de auxílio acidente, ele é concedido como uma indenização ao segurado quando lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultarem em sequelas que impliquem a redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Esse conceito ele está definido dentro do artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, tá? Quer dizer, o perito ele tem que ter consciência, né? Que você muitas vezes tem que lembrar pelo conhecimento que você tem, que lá não está também dizendo qual é a porcentagem ou mesmo, né, se o acidente tem que ser alguma definição, tem que ser próprio de algum lugar. Não, é um acidente de qualquer natureza que resultou na redução da capacidade desse trabalhador. E tem o decreto também 3.048 de 99 no artigo 104, que estabelece, né, que não tem direito à concessão, por exemplo, do auxílio acidente o segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão da capacidade laborativa, tá? O auxílio acidente é um benefício previdenciário concedido pelo INSS após você sofrer um acidente, tá? E ficar aí com uma sequela. Agora, quais são os critérios, né? E as condições para você receber esse benefício? Bom, primeiro você tem que ser, se você é empregado, trabalhador formal com carteira assinada. Empregados domésticos, né? Trabalhadores domésticos com carteira assinada. Trabalhadores que prestam serviço em várias empresas sem vínculo empregatício. E trabalhadores rurais, pescadores artesanais
E outros, esses têm direito a receber. Agora, quem não tem direito a receber o auxílio acidente são contribuintes individuais, né? Que é aqueles que têm o carnezinho, né? Contribuem com o carnezinho, e o facultativo, né? Como dona de casa, estudante. Esses não têm direito a receber o auxílio acidente, tá? Os requisitos é uma incapacidade parcial e permanente, tá? O segurado deve apresentar uma incapacidade parcial e permanente que reduza, né, a sua capacidade para o trabalho habitual. Não é necessário estar completamente incapacitado, tá, pessoal? Se você estiver incapacitado completamente, você tem que ser aposentado por invalidez, tá? Ter a qualidade de segurado, né? E a constatação dessa redução da capacidade laborativa deve ser feita no INSS através de uma perícia médica, né? Aí é que é o grande problema. Os peritos, eles concedem o auxílio-doença por um período. Aí está vencendo, você marca uma nova perícia, ele vê lá o auxílio-doença, você já se recuperou, por exemplo, da incapacidade que você estava, mas você ficou com aquela sequela que reduziu a sua capacidade, que você não vai mais exercer a sua atividade na plenitude que você exercia antes. E o que o perito faz? Ele ignora a lei. Vocês viram que está escrito na lei e não tem grau de incapacidade. Pode ser desde a menor a mais grave. Mas o perito, o que ele faz? Ele encerra o auxílio-doença e manda você retornar ao trabalho e não paga o auxílio-acidente. Aí é a importância de você ter conhecimento que numa situação dessa, você exige do perito o auxílio-acidente. Vocês vão ver os valores e o porquê é tão importante esse conhecimento, tá? Os documentos necessários, né, são laudos, atestados, exames, outros documentos que comprovem a redução da capacidade, tá? Você, no caso, se você estiver trabalhando, leva a carteira de trabalho para comprovar o vínculo empregatício e outra, o comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT, tá? Quando aplicável, especialmente em casos de acidente de trabalho, tá? Para você agendar o atendimento através do portal Meu INSS ou pelo telefone 135, quando comparecer à perícia, leve toda a documentação, tá? O auxílio acidente, ele é concedido até a sua aposentadoria ou morte, é um benefício de natureza indenizatório, pago mensalmente e cumulativo com o salário, mas não pode ser acumulado com a aposentadoria, tá, pessoal? Agora tem muita gente que me fala, mas se a pessoa ganha um salário mínimo de auxílio-doença, e aí ela passa a receber o auxílio-acidente, né? Encerra o auxílio-doença e passa a receber o auxílio-acidente, ele vai receber menos que um salário mínimo? Está na Constituição que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Eu sei que está na Constituição. Só que vocês ouviram aqui o que eu falo? O benefício de auxílio-doença, ele é de natureza indenizatória. Ele não é um benefício como a aposentadoria por invalidez, que não é indenizatória. Auxílio-doença não é indenizatório. O auxílio-acidente, ele é indenizatório. Tanto que ele cessa somente na aposentadoria ou com a morte do segurado, tá? O valor do benefício, olha como essas pessoas perdem dinheiro, né? Muitos segurados até hoje estão aí, tiveram no INSS, tiveram um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, estão trabalhando aí com uma capacidade reduzida e não estão recebendo o auxílio acidente exatamente por quê? Por falta de conhecimento, tá? O valor do auxílio acidente corresponde a 50% do valor do salário-benefício que deu origem ao auxílio doença, calculado conforme a legislação vigente. Quer dizer, você recebia 5 mil de auxílio doença, o perito cessa o auxílio doença, passa a pagar o auxílio acidente, você vai receber 2.500, né? No caso, 50% do que você recebia de auxílio doença, e retorna ao trabalho, ganha o seu salário mais esses 2.500. Independente, você pode trabalhar, esse benefício ele é muito diferenciado, tá? Por isso que os peritos, por isso que o INSS, ele faz de tudo para não pagar. E principalmente ele utiliza de quê? Do desconhecimento desses segurados, que é você que está atrás da tela aqui, que está agora ouvindo isso e deve estar pensando, caramba, eu tinha direito aí a receber o auxílio acidente, então, e voltar ao meu trabalho e ter todo mês, olha o quanto de dinheiro, vocês imaginem, uma pessoa ficar 20, 30 anos recebendo auxílio acidente.
Quanto de dinheiro isso não dá, tá? Seguindo esses critérios e etapas, os segurados que se enquadram nas condições descritas, eles podem solicitar e ser aprovados e começar a receber o mais rápido possível o auxílio acidente, tá? Podemos constatar que tanto na lei como no decreto não estabelecem isso, que fique bem claro. Aí o perito, mas é pouquinho que você está com a sequela que ficou, diminuiu só um pouquinho. Você fala para ele, mas está, tanto a lei como o decreto, não existem critérios de aferição da incapacidade. Dessa forma, independente, tá, da incapacidade, da sequela que reduziu, que ela tenha 10, 15%, 50%, o benefício de auxílio acidente é devido a esse segurado, desde que evidenciada a consolidação da sequela e que essas impliquem, por exemplo, na redução parcial para a capacidade do trabalho, é direito do segurado. Então, vocês viram aí, volta o vídeo, anota o número da lei, anota o número do decreto, escreve direitinho, deixa guardado e mostra na cara do perito, porque não tem como, ele está descumprindo a lei. Ele está descumprindo a lei, tá? Após a perícia, né, teve o auxílio acidente, por exemplo, negado, né? Que é o que acontece a maioria das vezes, né? O benefício, né, ele não é liberado quando o perito não atesta devidamente as lesões causadas pelo acidente, tá? Ou seja, o segurado é considerado apto para o trabalho, mas essa negativa pode ser contestada administrativamente ou judicialmente. A indenização é um direito, né, de quem sofreu um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, podendo ser solicitado mesmo que já esteja recebendo o auxílio acidentário, tá? O auxílio doença acidentário. O auxílio doença previdenciário é aquele que você tem uma doença, uma lesão, um acidente que não tem nada a ver com o seu trabalho. Quando é de natureza profissional, aconteceu dentro da empresa, devido à sua função, devido ao seu trabalho, ele é acidentário. Muda, tá, pessoal? Muda muita coisa. Inclusive, nós falamos aqui questão de direitos, o que você recebe. O objetivo da indenização do auxílio acidente é reparar danos causados, tanto fisicamente como emocionalmente, para esse segurado, tá? Pleitear a indenização é necessário, né? Entrar na justiça, no caso aí que é a empresa, né, onde ocorreu o acidente. O benefício, por exemplo, ele tenha sido negado, mesmo que o benefício seja concedido, você também pode pleitear uma indenização, né, comprovando que a empresa tem responsabilidade na redução da sua capacidade, tá? Durante o processo judicial serão apresentadas evidências, né? Você tem que apresentar que comprovem, né, a relação entre o acidente, né, de trabalho ou a doença ocupacional e os prejuízos sofridos, tá? Essas evidências são através de laudos, exames, relatórios de acidente de trabalho, entre outros documentos que demonstrem a responsabilidade da empresa, tá? Os tipos de indenização que você pode ter, né, são aí, a indenização ela vai ser calculada de diversos fatores, como o grau da incapacidade, nesse caso conta, né, o tempo de afastamento, os danos físicos, emocionais que você sofreu. É importante salientar que cada caso é um caso, tá, pessoal? Mas meu vizinho conseguiu e ele ganha mais do que eu. O meu vizinho não conseguiu, eu também. Cada caso é um caso. Não dá para ficar fazendo uma comparação. O importante é que a partir de agora você tem conhecimento, tá? Que o INSS, caso você ficou com uma redução devido à lesão, devido ao acidente, você pode retornar ao trabalho, mas você teve uma redução da sua capacidade, o INSS tem obrigação, por lei e por decreto, lhe conceder o auxílio acidente, tá? Independente do tamanho dessa incapacidade. Se deixou uma sequela que incapacitou 1%, não importa. É a mesma lei para quem ficou com 1% de redução da capacidade, para aquele que ficou 100%. Tá? E o perito, ele sabe disso. Só que o perito não fala isso. E você, como eu falei, anota o número da lei, o número do decreto e mostra para o perito que você tem conhecimento. Tá? Que se ele não conceder, inclusive você pode processá-lo, tá? Judicialmente, porque ele está descumprindo o que diz a lei. Tá? Por isso é sempre bom, eu sempre falo, grava a perícia, dá um jeito. Ou com vídeo, põe o celular aqui no bolso com a câmera ligada e o áudio ligado, o perito não vai saber. Mas eles estão impedindo, coloca o celular no bolso, deixa o gravador de voz ligado. Alguma prova você tem que ter, tá? Que o perito ele não cumpriu a lei.
Nesses casos, você pode fazer uma reclamação também no Conselho Regional de Medicina, tá bom? Além desse processo judicial, indenizatório contra o perito, tá? Por danos morais, porque você pode ter aí, devido a essa negligência do perito, ter diversos prejuízos, inclusive emocionais, tá? E os peritos não são deuses não, tá, pessoal? São simplesmente funcionários públicos pagos por todos nós, que temos aí todo mês a contribuição descontada no nosso pagamento. Tá bom? Então, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui no canal pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido bom, né? Que tenha trazido conhecimento, tirado dúvidas, feito um alerta, né? De um direito que você tem e até agora você não sabia. Anota direitinho, se não entender o vídeo, começa, assista de novo, tá? Porque você só tem a ganhar. Compartilhe esse vídeo, por exemplo, com pessoas que você conhece, amigos, vizinho, parente, pessoas que estão aí de auxílio-doença, estão com uma incapacidade, né, que vai reduzir para sempre, né, a condição de trabalho que tinha e não sabe que tem direito a receber o auxílio-acidente, olha aí. Então você pode ajudar muita gente. Dá um like no vídeo e a outra dica importante, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber conteúdos como esse, tá? Que vão te elucidar, vão esclarecer, vão te tirar dúvidas, trazer solução, tá? É muito importante. Quanto mais conhecimento você tiver, menos o INSS tem chance de fazer sacanagem com você, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.